Era uma manhã de domingo, e o aeroporto regional de uma pequena cidade do interior estava agitado como de costume. As pessoas se apressavam de um lado para o outro, carregando malas e documentos, todas com o destino em mente. A cidade, situada em uma região agrícola próspera, era um ponto de passagem para aqueles que buscavam oportunidades na capital. Era também o lar de homens e mulheres que dedicaram suas vidas ao cultivo da terra, como o Sr. Joe. Joe era um homem simples. Tinha 75 anos, mas a fora em suas mãos e a vivacidade em seus olhos o faziam parecer mais jovem. Ele havia passado toda a sua vida trabalhando na fazenda que herdou de seus pais. Não era uma propriedade grande, mas era rica em estria e mérrias. Os hectares de terra que ele arrava ano após ano sustentaram sua família por gerais. O fazendeiro era conhecido por sua generosidade e sabedoria, um homem que não media esforços para ajudar seus vizinhos, mesmo quando as colheitas não eram boas. Naquela manhã, Joe estava a caminho da capital para resolver assuntos relacionados à venda de parte de suas terras. A decisão de vender não foi fácil, mas as circunstâncias o forçaram a tomar essa medida. O mercado de grão havia caído, e a modernização das fazendas vizinhas tornava cada vez mais difícil para ele competir. Apesar das dificuldades, Joe mantinha a cabeça erguida, acreditando que o melhor estava por vir. Do outro lado da cidade, em uma mansão luxuosa, a vida seguia um ritmo completamente diferente. Dona Helena era uma empresária de sucesso, conhecida por sua fortuna e influência nos círculos mais exclusivos da sociedade. Com 52 anos, ela vivia cercada de luxo, mas sua riqueza não lhe trouxera a paz que tanto desejava. Apesar de casamentos fracassados e sem filhos, Helena se dedicava ao trabalho e ao prazer que o dinheiro podia comprar. Naquela manhã, Helena estava particularmente irritada. Havia perdido um acordo importante para uma concorrente e, para piorar, seu voo particular estava em manutenção, obrigando-o a voar em um avião comercial. Para algum acostumado ao conforto de sua aeronave particular, isso era um ultraje. Seu assistente pessoal havia reservado uma passagem na primeira classe, garantido que, pelo menos, ela não precisaria lidar com a gente comum. Ao chegar ao aeroporto, Joe se surpreendeu ao ver o tamanho do avião. Era uma aeronave moderna, maior do que ele estava acostumado a ver. Enquanto caminhava até o porto de embarque, ele notou olhares curiosos e alguns desconfiados. Seu traje simples, uma camisa de algodão desbotada, calas de sarja e botas gastas, não combinava com o ambiente sofisticado do aeroporto. Mas Joe não se importava com as aparências. Sua mente estava focada nos desafios que enfrentaria na capital. Dona Helena chegou ao aeroporto em grande estilo, em uma limusine preta com vidros escurecidos. Ao descer do carro, sua presença chamou a atenção de todos. Vestindo um conjunto de grife e joias que brilhavam como estrelas, ela emanava poder e confiança. Com passos firmes, dirigiu-se ao porto de embarque, ignorando as pessoas ao seu redor. Quando os passageiros começaram a embarcar, Joe foi um dos primeiros a entrar no avião. Ele se dirigiu à sua poltrona na primeira classe, onde esperava poder descansar durante o voo. Sentado, ele olhou pela janela, admirando o céu azul e as nuvens que começavam a se formar no horizonte. Para Joe, aquela viagem representava mais do que um simples deslocamento. Era um marco em sua vida, um passo em direção a um futuro incerto. Dona Helena foi a última a embarcar, como sempre fazia questo. Ao entrar na cabine da primeira classe, imediatamente notou o homem idoso sentado próximo à janela. A princípio, pensou que ele estivesse perdido ou que houvesse algum engano. Como um homem vestido dessa forma poderia estar na primeira classe, ela se perguntou, sentindo um misto de incredulidade e repulsa. O voo mal havia começado, e Dona Helena J. estava incomodada. Ela não conseguia tirar os olhos do Sr. Joe. Cada movimento dele, por mais discreto que fosse, a irritava profundamente. Para ela, a presença de algum fora do seu padrão na primeira classe era inaceitável. Depois de alguns minutos de hesitar, Helena finalmente chamou a comissária de bordo. A jovem, que se aproximou com um sorriso profissional, não estava preparada para o que viria a seguir. Com licença, senhorita, comiou Dona Helena com um tom frio. Há algo errado com meu assento. Como possível que eu esteja sentada ao lado de... Ela fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Algum que claramente não pertence a este lugar. A comissária ficou visivelmente desconcertada com a declaração de Helena. Olhou para o Sr. Joe, que parecia alheio situado, e depois de volta para Helena. Senhora, todos os passageiros na primeira classe têm o direito de estar aqui,
respondeu a comissária, mantendo a compostura. O Sr. Joe tem uma passagem velida, assim como a senhora. Isso um absurdo, exclamou Helena, elevando a voz. Eu pago caro para ter conforto e exclusividade. No justo que eu tenha que dividir este spam com algum que não tenha mínima no de etiqueta. O tom autoritário de Helena começou a atrair a ateno dos outros passageiros. Alguns comeram a sussurrar entre si, enquanto outros apenas observavam, curiosos para ver como a situação se desenrolaria. O Sr. Joe, que é atento permanecer calado, finalmente levantou o olhar. Ele não era homem de confrontos, mas TAMBM não gostava de injustias. Com um tom sereno, ele disse: Senhora, entendo que a senhora esteja incomodada, mas todos nós temos o direito de viajar em paz. O que é ST em jogo aqui não o quanto podemos pagar, mas como tratamos uns aos outros. Essas palavras, ditas com tanta simplicidade e dignidade, caíram como uma bomba na consciência de Dona Helena. Ela, que sempre se orgulhou de sua postura imponente, sentiu-se pela primeira vez na vida desafiada de uma forma que não esperava. Mas, ao invés de refletir, ela decidiu dobrar a aposta. Este homem deve ser removido deste voo imediatamente, ordenou Helena, agora se dirigindo à comissária de bordo e ao piloto, que havia sido chamado ao local. O piloto, um homem experiente com dicadas de sérvio, observou a situação com calma antes de tomar uma decisão. Ele sabia que a postura de Dona Helena era infundada, mas TAMBM entendia que a situação poderia rapidamente sair de controle. Após um breve silêncio, ele finalmente falou: Senhora, entendo suas preocupações, mas todos aqui temos o direito de viajar com dignidade. Este voo não seguir adiante se houver discriminação ou falta de respeito. Todos os passageiros, independentemente de sua aparência ou condição social, serão tratados com igualdade. Essa declaração, feita de forma firme, surpreendeu os passageiros. Alguns aplaudiram discretamente, enquanto outros olhavam com admiração para o piloto. Dona Helena, por outro lado, estava em choque. Nunca, em todos os seus anos de vida, algum havia se dirigido a ela daquela forma. Ela olhou ao redor, buscando apoio, mas tudo o que encontrou foram olhares de reproval. Pela primeira vez, sentiu-se isolada, como se o seu mundo, construído sobre o poder e o dinheiro, estivesse desmoronando diante dela. O piloto voltou ao cockpit, deixando a comissária para lidar com a situação. Helena, sem outra opção, sentou-se em silêncio. Mas, por dentro, sua mente fervilhava. Como pode um simples fazendeiro ter mais respeito do que eu? Ela se perguntava. Enquanto o avião finalmente decolava, o Sr. Joe voltou-se ateno para a paisagem lá fora. Ele não guardava ressentimentos, mas sabia que havia algo profundo naquela mulher que precisava ser resolvido. E, de certa forma, ele sentia que estava envolvido nisso. À medida que o avião subia aos culos, o ambiente na primeira classe tornou-se mais tranquilo. Os passageiros começaram a relaxar, mas o episódio de tenso ainda pairava no ar. Dona Helena, sempre acostumada a controlar tudo ao seu redor, estava lidando com sentimentos que raramente permitia surgir. Vergonha, raiva, confuso. Ela olhava para o Sr. Joe, que estava calmamente admirando a vista da janela, e sentia uma mistura de inveja e curiosidade. Como ele consegue ser tão calmo, como pode algum que tente pouco parecer tão em paz, pensava ela. Enquanto isso, Joe estava absorto em seus próprios pensamentos. A fazenda que ele amava tanto estava em dificuldades, e ele sabia que vender parte de suas terras era a única maneira de manter o resto. Ele se lembrava dos dias passados, trabalhando ao lado de seu pai, aprendendo os segredos da terra, a importância de respeitar a natureza e de viver em harmonia com ela. A terra era mais do que um meio de subsistência. Era sua herança, seu legado. Joe TAMBM refletia sobre o encontro inesperado com Dona Helena. Ele sabia que, por trás daquela fachada de arrogância, havia uma pessoa ferida. Algum que, por razões que ele desconhecia, se sentia ameaçada pela simplicidade e autenticidade. Joe não era psicólogo, mas entendia de humanidade. O dinheiro pode comprar muitas coisas, ele pensava, mas não compra a paz de espírito. Enquanto o avião cruzava as nuvens, os pensamentos de Dona Helena começaram a mudar. Ela se lembrou de sua infância, de como seus pais, que TAMBM haviam sido fazendeiros, sempre a ensinaram a respeitar as pessoas, independentemente de sua posição social. Mas, ao longo dos anos, ela foi se afastando dessas leis, deixando que o poder e a riqueza moldassem sua visão de mundo. Helena percebeu que, no fundo, estava insatisfeita com a vida que levava.
A solido que acompanhava era um reflexo de suas escolhas, de sua incapacidade de se conectar com as pessoas de forma genuína. Durante o voo, a comissaria de bordo serviu uma refeição. Joe, agradecido, aceitou o prato com sorriso. Ele não estava acostumado a luxos, mas sabia apreciar uma boa refeição. Dona Helena, por outro lado, mal tocou na comida. Sua mente estava ocupada demais para pensar em comer. Finalmente, após horas de voo, o avião começou a se aproximar do destino. Os passageiros foram orientados a se preparar para o pouso. Helena, ainda perdida em seus pensamentos, tomou uma decisão. Ela sabia que precisava se desculpar com o Sr. Joe, não apenas por ele, mas por si mesma. Sabia que, se não tomasse aquela atitude, continuaria sendo a prisioneira de seu próprio orgulho. Após o pouso, enquanto os passageiros desembarcavam, Dona Helena ficou para TRS. Ela queria falar com Joe em particular, sem apresso dos olhares curiosos. Quando finalmente se levantou, foi até ele. Senhor Joe, comiou ela, sua voz um pouco tremula, gostaria de me desculpar pelo meu comportamento. Fui rude e preconceituosa, e não há desculpa para isso. Ela fez uma pausa, esperando uma resposta. Joe olhou para ela, seus olhos refletindo a sabedoria de uma vida inteira. Senhora, todos cometemos erros, disse ele suavemente. O importante é aprender com eles e seguir em frente. Eu aceito suas desculpas. Helena ficou surpresa com a simplicidade e a sinceridade da resposta de Joe. Aquelas palavras, tudo desprovidas de julgamento, tocaram-na profundamente. Pela primeira vez, sentiu uma conexão genuína com alguém que não fazia parte de seu círculo de riqueza e poder. Eu gostaria de aprender mais sobre a sua vida, sobre o que realmente importante, disse ela, hesitante. Talvez possamos tomar um café e conversar. Joe sorriu, percebendo que aquela mulher estava em busca de algo que ele sempre valorizou. A simplicidade e a conexão humana. Seria um prazer, Dona Helena. Tenho certeza de que ambos podemos aprender muito um com o outro. Nos dias que se seguiram, Dona Helena e Joe começaram a se encontrar regularmente. Helena visitou a fazenda de Joe e, para sua surpresa, encontrou um lugar de paz e beleza, onde as preocupações do mundo exterior pareciam não ter importância. Ela conheceu os vizinhos de Joe, pessoas humildes, mas ricas em valores, e começou a perceber que a felicidade não estava nas posses, mas nas conexões que criamos ao longo da vida. Helena TAMBM compartilhou com Joe suas lutas e desafios. Ele escutava com paciência, oferecendo palavras de conforto e conselhos baseados em sua própria experiência. Através dessas conversas, Helena começou a perceber que havia muito mais na vida do que o sucesso material. Ela começou a buscar formas de usar sua riqueza para ajudar os outros, criando fundais e projetos que beneficiavam as comunidades rurais. Joe, por sua vez, encontrou em Helena uma amiga que o apoiou durante o difícil processo de vender parte de suas terras. Ela o ajudou a encontrar compradores que respeitavam a terra e o valor da fazenda, garantindo que a terra continuasse a ser cultivada por mãos cuidadosas. A estria de Dona Helena e Joe logo se espalhou pela região, tornando-os um exemplo de como as pessoas de diferentes mundos podem aprender umas com as outras e mudar para melhor. Helena foi transformada pela humildade e pela sabedoria de Joe, enquanto Joe se beneficiou da amizade e do apoio que Helena lhe ofereceu. Nos meses que se seguiram, a fazenda de Joe prosperou. Com a ajuda de Helena, ele conseguiu modernizar parte de sua operação sem perder as trades que valorizava. Ele TAMBM começou a receber visitantes interessados em aprender sobre a agricultura sustentável e a vida no campo, algo que sempre quis compartilhar com os outros. Quanto a Helena, ela se tornou uma figura respeitada não apenas pelo seu sucesso financeiro, mas por sua nova abordagem em vida. Ela começou a falar em eventos sobre a importância de humildade, empatia e respeito, inspirando outros a refletirem sobre suas próprias atitudes e escolhas. No final, o encontro inesperado entre Dona Helena e o Sr. Joe no navio foi mais do que uma simples viagem. Foi o início de uma jornada de transformação, mostrando que, independentemente das circunstâncias, todos têm a capacidade de mudar, aprender e crescer.